Bom, a gente vai ver agora a parte matemática dos espelhos esféricos. E o primeiro conceito que você tem que saber é o conceito de aumento linear transversal. Para eu calcular essa grandeza, basta eu pegar o HI e dividir pelo HO. HI, altura da imagem, HO, altura do objeto. O aumento linear transversal, ele é uma grandeza que vai dizer quantas vezes a imagem é maior ou menor que o objeto. E veja, como o aumento linear transversal é a razão entre duas alturas, isso quer dizer que as unidades elas irão se cancelar. O aumento linear transversal ele é uma grandeza que não tem unidade, ele é uma grandeza adimensional. Então vejamos aqui um exemplo. Ó. Um objeto real de 10 centímetros de altura está sobre o centro de curvatura de um espelho côncavo. Qual é o aumento linear transversal? Pessoal, é claro que para você resolver essa questão, é necessário que você saiba todos aqueles casos que nós vimos, do espelho côncavo e do espelho convexo. Não esquecendo que o espelho côncavo são 5 casos e o espelho convexo é caso único. Então veja, se o objeto ele está sobre o centro de curvatura do espelho côncavo, então quer dizer que esse é o segundo caso, é aquele caso em que a imagem ela vai ser real, ela vai ser invertida e ela vai ter o mesmo tamanho do objeto. Então veja bem, o aumento linear transversal é HI sobre HO, como nesse caso a altura da imagem é igual à altura do objeto, então se a altura do objeto é 10 centímetros, a altura da imagem ela também vale 10 centímetros. Agora, gente, você tem que prestar muita atenção nos sinais. Veja, se a imagem ela é real, essa imagem ela vai ser invertida e se ela é invertida, ela vai estar debaixo do eixo principal. Ora, se essa altura ela está abaixo do eixo, ela será negativa. Então, esse sinal negativo, ele só quer dizer que a imagem ela é invertida. Então, daqui você tira que o aumento linear transversal ele vale menos 1. Esse 1 quer dizer que a altura do objeto é igual à altura da imagem. E esse sinal negativo, ele só quer dizer que a imagem ela é invertida. Tá certo? Bom, nós temos aqui um segundo exemplo. Um objeto real de 10 centímetros de altura está sobre o eixo principal de um espelho côncavo. Qual o aumento linear transversal, sabendo que a imagem é virtual e tem 30 centímetros de altura? Então, bora lá. Para eu achar o aumento linear transversal, HI sobre HO, a altura da imagem pela altura do objeto. A questão diz que a altura do objeto é de 10 centímetros e que a altura da imagem ela vale 30 centímetros. Mas veja, palavra-chave da questão, a imagem ela é virtual. Se a imagem ela é virtual, essa imagem ela é direita. Se ela é direita, ela está de cabeça para cima. Ela está acima do eixo principal. E se ela está acima do eixo principal, a altura dela será positiva. Então, esse sinal positivo, repetindo, ele só quer dizer que a imagem ela é direita, ela está de cabeça para cima em relação ao objeto. Então, o aumento linear transversal, ele vale mais 3, esse 3 quer dizer que a imagem é 3 vezes maior que o objeto, e esse sinal positivo, ele só quer dizer que a imagem ela é direita, tá certo? Bom, a segunda equação é uma equação que a gente vai deduzir dessa semelhança de triângulos. Veja, HO, a altura do objeto, HI, a altura da imagem. P é a posição do objeto em relação ao espelho. E P' é a posição da imagem
em relação ao espelho. Por questões de simetria, esses dois triângulos em azul, eles são semelhantes. E se esses triângulos são semelhantes, seus lados homólogos, eles são proporcionais. Ou seja, HI está para HO, assim como P' está para P. Então essa é uma relação que ela vai ajudar muito a gente na resolução de exercícios. Manonato, da onde veio esse sinal negativo? Daqui, ó. Como essa imagem ela é uma imagem invertida, ó, ela está abaixo do eixo. E se ela está abaixo do eixo, essa altura vai ser negativa. É claro que se eu colocar um sinal negativo bem aqui e multiplicar essa equação por -1, o sinal ele pula para cá. HI está para HO, assim como -P' está para P. Tá certo? A última equação, que é a equação dos pontos conjugados ou a equação de Gauss. Tá? A equação é essa aqui, ó. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. F é o foco do espelho esférico. P é a posição do objeto em relação ao espelho. E P' é a posição da imagem em relação ao espelho. Nesse vídeo, eu não vou fazer a dedução dessa equação, mas procure aí na playlist. Existe um vídeo de onde veio, que é exatamente a dedução dessa equação, da equação de Gauss, tá? Então, repetindo, F é o foco do espelho, P é a posição do objeto em relação ao espelho e P' é a posição da imagem em relação ao espelho. O que pode dar errado? As resoluções, elas são simples. O que você tem que prestar atenção são nos sinais. Então, eu fiz aqui uma regrinha básica para você. Ó, nós temos um caso aqui, que é aquele caso do espelho côncavo, onde o objeto é colocado entre o foco e o centro. Esse 1 quer dizer que o objeto está numa posição 1 qualquer. A gente sabe que quando o objeto é colocado entre o foco e o centro, a imagem ela é real, ela é invertida e ela é maior que o objeto. Seria isso aqui, ó. O objeto na posição 1, ele gera uma imagem na posição 1'. E quando o objeto ele vem para essa posição 2, que ele está entre o foco e o vértice, esse é aquele caso no espelho côncavo em que a imagem ela é virtual, direita e maior que o objeto. Então, o objeto na posição 2, ele conjuga uma imagem na posição 2', tá? O que é que a gente viu em vídeos anteriores? Que toda imagem real, ela é invertida, ela está na frente do espelho e ela pode ser projetada. Toda imagem que é virtual, ela é direita, ela está atrás do espelho e ela não pode ser projetada. Pelo chamado referencial de Gauss, tudo que está na frente do espelho, a gente diz que está na zona real. E por convenção, aquilo que está na zona real será positivo. O que está atrás do espelho está na zona virtual. E se é virtual, ele será negativo. Tá? A frente do espelho é a zona real, elementos positivos. Atrás do espelho é a zona virtual, os elementos serão negativos. Por exemplo, aqui, olha. Olha o caso do espelho côncavo. Olha onde é que está o foco do espelho côncavo. O foco do espelho côncavo está na frente do espelho. Então, ele está na zona real. Então, portanto, ele é positivo. O foco do espelho côncavo, ele é positivo. Olha o caso do espelho convexo. O espelho convexo, ele é espelhado por fora. Olha onde é que está o foco do espelho convexo. Atrás do espelho, na zona virtual. Então, se o foco do espelho convexo ele está atrás do espelho, ele está na zona virtual
e, portanto, ele é negativo. Foco do espelho côncavo é positivo, foco do espelho convexo será negativo, tá? Da mesma maneira, observe essa imagem. Ela é uma imagem real. Se ela é real, ela é invertida e ela está na frente do espelho. Mas a frente do espelho é a zona real. Então, nesse caso, pelinha, ele será positivo. Questão diz que a imagem é real, ela está na frente do espelho e, portanto, pelinha será positivo. Agora, se a imagem é virtual, ela está atrás do espelho, ela está na zona virtual. E se está na zona virtual, o pelinha será negativo. Pelinha positivo, imagem real. Pelinha negativo, imagem virtual. Beleza? A gente vai fazer agora um exemplo para a gente fazer uma aplicação prática